processo administrativo, ele vai ter 4 ações primordiais. Então, primeiro, eu vou planejar, eu vou pensar o futuro, eu vou definir objetivos e recursos do que eu quero fazer. Depois que eu planejo, eu tenho que organizar esses recursos. Então, eu vou dividir o trabalho entre as pessoas que estão ali e vou criar uma estrutura ali para esse trabalho funcionar, vou delegar funções, distribuir recursos de uma forma que eu crie uma forma de organização, né, de como vai funcionar esse processo de trabalho. Então, depois que eu planejei, que eu estou estabelecendo onde eu quero chegar e com qual recurso eu tenho, e que eu organizei que como eu vou fazer isso, eu vou começar a execução. Nessa execução, eu tenho que pensar que eu tenho que dirigir essa execução, eu tenho que, né, dar o rumo para essa execução. Então, eu vou ter que estar sempre à frente ali desse processo, entendendo, me comunicando com as pessoas, entendendo as motivações das pessoas e coordenando as ações para que essas ações caminhem no rumo certo, no rumo daquele objetivo que foi planejado. E para eu conseguir fazer isso, né, nesse relacionamento que eu vou ter com essas pessoas, eu tenho que estabelecer alguns instrumentos de controle. Porque quando eu estabeleço o controle, eu vou conseguir identificar se eu estou no rumo daquele objetivo ou se eu me desviei, né, por algum momento eu me desviei ali. Então, esse processo, né, de planejar, organizar, dirigir, controlar, é o que a gente chama do processo administrativo e que ele vai se repetindo, né, é um ciclo que ele vai se repetindo continuamente, né, na organização, para que a organização funcione. Se a gente pensar em termos do evento, né, então a gente vai planejar o evento. O que eu vou fazer? Vou fazer uma festa de casamento. Qual recurso que eu tenho? Eu tenho 30 mil reais. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Olha, então eu tenho que dividir esse trabalho. Eu tenho que ter pessoas que vão cuidar da recepção, eu tenho que ter pessoas que vão cuidar, né, na igreja, eu tenho que ter pessoas que vão cuidar na festa, eu tenho que me organizar em termos, né, da logística da montagem e, né, e da hora da realização do evento. Então eu tenho que organizar tudo isso e eu tenho que organizar esses 30 mil que eu estabeleci iniciais, como que eu vou dividir eles ali. Né? Então, o que vai para música, o que vai para decoração, o que vai para buffet, o que vai para espaço, o que vai para pessoas, se eu vou contratar um gerador, se eu não vou. Então, estou organizando aí esse trabalho. Quando eu começo o processo da execução do evento, né? Então, eu tenho que organizar ali com as pessoas que estão trabalhando. A gente tem que ter, né, um radinho para se comunicar sempre, para saber se a noiva está chegando, se a noiva não está chegando, para dar o play na música, para tirar a música. Então, coloca padrinho, coloca noivo, coloca noiva, coloca porta-aliança. Então, tem tudo muito coordenado, né, para funcionar direitinho ali do jeito que foi planejado. E aí eu tenho que ter alguns instrumentos de controle, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer algumas planilhas para saber se eu ultrapassei os 30 mil reais que eu estabeleci no início. Eu tenho que saber se eu liguei para todos os padrinhos, se não faltou ninguém. Eu tenho que saber se eu distribuí todos os convites, se eu fiz uma lista de entrada. Então, tudo isso vão ser instrumentos de controle que vão me ajudar a atingir esse objetivo que era fazer um casamento com 30 mil reais. Olá, gente! Hoje a gente vai falar do processo administrativo. O processo administrativo, ele vai ter 4 ações primordiais. Então, primeiro, eu vou planejar, eu vou pensar o futuro, eu vou definir objetivos e recursos do que eu quero fazer. Depois que eu planejo, eu tenho que organizar
esses recursos. Então, eu vou dividir o trabalho entre as pessoas que estão ali e vou criar uma estrutura ali para esse trabalho funcionar, vou delegar funções, distribuir recursos de uma forma que eu crie uma forma de organização, né, de como vai funcionar esse processo de trabalho. Então, depois que eu planejei, que eu estou estabelecendo onde eu quero chegar e com qual recurso eu tenho, e que eu organizei que como eu vou fazer isso, eu vou começar a execução. Nessa execução, eu tenho que pensar que eu tenho que dirigir essa execução, eu tenho que, né, dar o rumo para essa execução. Então, eu vou ter que estar sempre à frente ali desse processo, entendendo, me comunicando com as pessoas, entendendo as motivações das pessoas e coordenando as ações para que essas ações caminhem no rumo certo, no rumo daquele objetivo que foi planejado. E para eu conseguir fazer isso, né, nesse relacionamento que eu vou ter com essas pessoas, eu tenho que estabelecer alguns instrumentos de controle. Porque quando eu estabeleço o controle, eu vou conseguir identificar se eu estou no rumo daquele objetivo ou se eu me desviei, né? Por algum momento eu me desviei ali. Então, esse processo, né, de planejar, organizar, dirigir, controlar, é o que a gente chama do processo administrativo e que ele vai se repetindo, né, é um ciclo que ele vai se repetindo continuamente, né, na organização, para que a organização funcione. Se a gente pensar em termos do evento, né, então a gente vai planejar o evento. O que eu vou fazer? Vou fazer uma festa de casamento. Qual recurso que eu tenho? Eu tenho 30 mil reais. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Olha, então eu tenho que dividir esse trabalho. Eu tenho que ter pessoas que vão cuidar da recepção, eu tenho que ter pessoas que vão cuidar, né, na igreja, eu tenho que ter pessoas que vão cuidar na festa, eu tenho que me organizar em termos, né, da logística da montagem e, né, e da hora da realização do evento. Então eu tenho que organizar tudo isso e eu tenho que organizar esses 30 mil que eu estabeleci iniciais, como que eu vou dividir eles ali. Né? Então, o que vai para música, o que vai para decoração, o que vai para buffet, o que vai para espaço, o que vai para pessoas, se eu vou contratar um gerador, se eu não vou. Então, estou organizando aí esse trabalho. Quando eu começo o processo da execução do evento, né? Então eu tenho que organizar ali com as pessoas que estão trabalhando. A gente tem que ter, né, um radinho para se comunicar sempre, para saber se a noiva está chegando, se a noiva não está chegando, para dar o play na música, para tirar a música. Então coloca padrinho, coloca noivo, coloca noiva, coloca porta-aliança. Então tem tudo muito coordenado, né, para funcionar direitinho ali do jeito que foi planejado. E aí eu tenho que ter alguns instrumentos de controle, né? Então, por exemplo, eu tenho que saber, eu tenho que fazer algumas planilhas para saber se eu ultrapassei os 30 mil reais que eu estabeleci no início. Eu tenho que saber se eu liguei para todos os padrinhos, se não faltou ninguém. Eu tenho que saber se eu distribuí todos os convites, se eu fiz uma lista de entrada. Então, tudo isso vão ser instrumentos de controle que vão me ajudar a atingir esse objetivo que era fazer um casamento com 30 mil reais.